Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de um curso de operação CNC para máquinas em geral. Eu lembro que operar uma máquina é o mesmo que dirigir um automóvel. Você não pode ter medo, tem que ter conhecimento, responsabilidade e saber o que está fazendo. Então, quando você pega uma máquina na mão, você tem que estar treinado, tem que estar habilitado, saber o que está fazendo. Daí para frente, tomando os cuidados necessários, só o fato de você estar habilitado, você vai saber os cuidados necessários que tem que ter para fazer um trabalho numa máquina CNC. Tá legal? Então, o nosso curso de operação, logicamente nós não temos uma máquina aqui, mas ele vai ser completo, com todas as dicas de como operar, nós vamos ter imagens e tudo mais. Vai ser um bom curso. Espalhem aí para os seus amigos, para o pessoal que trabalha com você, para o pessoal que estuda com você. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, não tem nenhum objetivo financeiro. Eu faço esse trabalho voluntário, não ganho nada com isso. E se você se inscrever no canal, você está incentivando eu a fazer mais desse trabalho. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado, o pessoal está gostando, está vendo, está dando o seu like, está se inscrevendo. Então é um trabalho que incentiva a continuar. Porque se a gente percebe que não tem muita adesão, lógico que tem um sentido de parar com isso, tá bom? Então se você está gostando, se você acha legal continuar, dá uma força para que a gente tenha esse incentivo de continuar com esse trabalho. Legal? Fica aí com mais uma aula e bom proveito. Meus amigos, toda vez que um operador ou um funcionário encosta numa máquina C para realizar um trabalho, provavelmente, se ele for fazer uma parte operacional, ele vai fazer uma dessas 4 situações. Tá? Então, operacionalmente, a não ser que vai fazer uma manutenção, uma parte de software, uma parte de configuração, que daí é outra história. Tá? Nós estamos falando da parte operacional, como usuário da máquina, como aplicação da máquina. Tá? Então, se você vai aplicar a máquina em algum trabalho, uma dessas 4 ações você vai fazer na máquina, tá? Fora isso, alguma raridade, tá? Vai variar muito de fabricante para fabricante, mas normalmente é isso aqui, tá? Então, quais as ações operacionais que você vai executar numa máquina CNC? A primeira coisa, você vai fazer movimentação com a máquina, tá? Então, quais seriam as movimentações? Vai trabalhar com a máquina automático, MDI, vai fazer a máquina virar, tá? Depois nós vamos detalhar mais isso aqui. Qual seria a outra coisa? Correções e ajustes. Vai lá para corrigir 1.0, vai
atuar lá na correção de uma ferramenta, alguma coisa, vai ajustar algum dado de vida de ferramenta, de controle de potência, algum software de ajuste, qualquer coisa. Ajuste de memória de pallet, que gerencia os pallets, coisas assim. Tá? Uma outra coisa seria a transmissão de dados. O que você vai fazer? Você vai transmitir dados. Entrar com dados e sair com dados. A maioria das vezes dados é programa. Você vai entrar com o programa e sair com o arquivo do programa da máquina. Tá? Mas você pode tirar outros tipos de dados também, como ponto zero, ferramentas, dados de máquina, tantas coisas. Né? E administração de dados. O que seria isso aqui? É copiar, colar, inserir alguma coisa, renomear, administrar o nome de um programa, editar, fazer muitas coisas assim na parte mais de edição. Tá? Então, seriam essas 4 situações. Tá? Então, vamos ver aqui essas 4 situações mais detalhadas. Depois nós vamos entrar a fundo nelas. Tá? Nós estamos falando de forma mais genérica. Mas durante o curso nós vamos detalhar tudo que uma máquina CNC faz. Tá? Então, aquele primeiro caso, movimentação de máquina. O que você vai fazer de movimentação de máquina? Tem 3 tipos de movimentos que você vai fazer com a máquina. Um é jogue. O que é o jogue? É movimentar a máquina como se ela fosse uma máquina convencional. Movimentar manualmente os eixos, apertando o botão, lógico, né, no painel. Né? Como que é dividido esse jogue? Pode ser jogue contínuo. O que é? Aquele que a máquina se movimenta continuamente, num sentido, num determinado eixo. Ou um jogue incremental, que você vai movimentar um determinado incremento, um determinado pedacinho, um valor que você vai selecionar no painel para movimentar num determinado eixo para um determinado sentido. Tá? Nós vamos detalhar isso aqui depois também, como é que faz. Ou movimentações em MDI ou MDI, né, que é movimentações no semiautomático. O que é isso aqui? Você escreve um programa numa página MDI ou MDI, né, e você processa ele como se fosse um programa, pode ser um contínuo, tá? Você executar ele de ponta a ponta, por várias vezes, pode executar ele uma vez inteira, ou pode executar ele bloco a bloco, que nós vamos ver o que seria esse bloco a bloco, sentença por sentença. Tá? Então isso aqui seriam as condições que você pode rodar um programa em MDI. E uma terceira situação de movimentação de máquina ainda, que é aquela primeira ação na máquina, né, seria o caso de movimentar em automático. No automático você pode realizar um processo contínuo do automático, o programa vai rodar continuamente. Você pode, num ciclo repetitivo, né, se continuamente é ciclo repetitivo de produção, você pode rodar ele continuamente uma vez, quer dizer, ele vai rodar uma vez e vai parar, não vai continuar processando automaticamente como contínuo, e você pode fazer ele bloco a bloco, quer dizer, sentença por sentença. Tá? Então seriam essas 3 situações que você vai movimentar a máquina dentro daquela primeira situação. Tá? Vamos para a segunda situação aqui. Ações de correções e ajustes. Então, que tipo de correção normalmente eu posso fazer na máquina? Então, eu posso fazer uma correção de ponto zero. É lógico que se o meu programa carrega automaticamente o ponto zero, essa correção vai ficar inviável. Tá? Mas, conforme o tipo de máquina, se é uma máquina que tem uma mesa só, um torno, eu vou corrigir, carregar manualmente o ponto zero, eu vou corrigir manualmente o ponto zero. Tá? Ajustes de gerenciamento de pallet, que quando tem mais de um pallet trabalhando, né? Às vezes eu tenho 7 ou 8 pallets, uma ilha de pallets, eu tenho um pool de pallets, então eu tenho uma área de gerenciamento desses pallets, então eu posso gerenciar eles e fazer os ajustes por aqui, nessa área de ajustes. Ou posso ter 2 pallets e ajustá-los também nessa área. Tá? Esse é um exemplo. Eu posso ter correções de medidas de ferramentas, que é onde eu vou corrigir os presets, às vezes os tipos de movimentação, vida de ferramenta, tal. Aqui, ajuste de software de supervisão. Essa supervisão aqui é a supervisão de controles, às vezes controle de potência, controle de desgaste de ferramenta, controle de vida útil de ferramenta,
e outros tipos de controles, tá? Então vai depender dos opcionais que a máquina tiver. E posso ter mais coisas aqui dependendo do fabricante, que eu vou mexer com a parte de ajustes, ok? Depois nós vamos ver também detalhadamente todas essas coisas, como é que processa. Tá? Terceiro caso daquela situação de ações operacionais de uma máquina CNC, que seria a transmissão de dados, seria a entrada de dados e saída de dados. Esses dados aqui, o que seria? Seriam arquivos. Pode ser um arquivo de programa, pode ser um arquivo de ponto zero, pode ser um arquivo de ferramenta, pode ser qualquer coisa que o seu CNC permita sair com dados e entrar com dados. Tá? Então isso aqui também é uma ação operacional, que nós vamos ver também como é que faz. E tudo isso, meu amigo, não precisa ter a máquina aqui. Se eu mostrar no painel como é que faz e a sequência que faz, na hora que você chegar na máquina, você tiver anotado alguma coisa, ter compreendido, você vai executar. Tá? E a quarta situação seria a administração de dados. A administração de dados, que seria? Eu posso editar, né? Editar um programa, editar um MDI, um programa que esteja na memória da máquina, um programa novo, alterar um programa, editar a parte de renomear um programa, tal. Copiar dados, eu posso copiar um arquivo e inserir, né, que está aqui, inserir, copiar dados, inserir, apagar. Então tem coisa que eu não vou usar mais, eu posso apagar. Eu posso selecionar para trabalhar, às vezes não tem memória de pallet, basta eu selecionar o programa para trabalhar. Um torno, por exemplo, a maioria das vezes eu só seleciono o arquivo para trabalho. Um centro de usinagem ou uma fresadora que não tenha duplo pallet, eu seleciono o programa para trabalhar apenas. Tá? E mais coisas aqui que possam aparecer. Eu coloquei as principais, que seriam a parte da administração de dados. Então, quando você chegar na frente de uma máquina CNC para operar, uma dessas coisas você vai fazer, tá? E nós vamos ver cada uma delas ainda, tá? Um painel CNC, de forma geral, é isto, tá? Então, tenho basicamente essas teclas operacionais, emergência, overrides, chaves, teclas de controle, teclas de edição, as telas. É mais ou menos isso aqui, um painel de praticamente todos os comandos. Pode variar assim, um pouquinho do layout de um para o outro, ou ter alguma coisinha que o outro não tenha mais, tal. Mas basicamente, olha, esse exemplo aqui é um exemplo bem genérico, tá? É uma coisinha bem típica de um painel CNC. E ele é dividido em 3 partes, tá? Então tenho aqui, ó, quanto à aplicação, divisão do painel em 3 partes: área operacional, área de edição e funções de tela. Então tá aqui, ó, o que a gente vai fazer no painel tá aqui, conforme aquelas ações que eu falei anteriormente, que você vai executar, conforme o caso, você vai trabalhar numa dessas 3 áreas: a área vermelha aqui, a área aqui lilás ou a área azul, tá? Então a área vermelha é a área de edição. Então tudo que você apertar aqui, você pode apertar à vontade qualquer botão disso aqui, que é o máximo que você pode fazer de errado é digitar alguma coisa errada, porque isso aqui é tudo para edição. Você movimenta o cursor, você vai editar alguma coisa de letra, ou aqui o mouse, por exemplo, tal. Você vai só editar. Não tem influência nenhuma em nada, a não ser o que conteúdo que você editou, lógico, né? Mas não tem perigo você apertar um botão aqui e a máquina andar, tá? Então isso aqui é essa área que você pode ficar tranquilo. E eu estou mostrando aqui, mas todas as máquinas elas têm uma área parecida, tá? Então, ela é bem reservada, é mais ou menos assim, é bem divididinho assim, tá? Essa área azul aqui é a área de operação. Aqui todas as teclas e chaves têm alguma influência em termos de ação ou movimentos da máquina. O que seria ação? Eu tenho uma chave aqui que liga ou desliga, por exemplo, a refrigeração. Ela é uma ação que acontece. Ação do quê? De ligar e desligar a refrigeração. Acontece alguma coisa, tá?
Tem tecla aqui que eu aperto e começa a processar o programa. Tem tecla que eu aperto e movimenta um carro. Tem tecla que eu aperto para a máquina. Tem tecla que eu aperto, diminui ou aumenta a velocidade. Então tudo aqui tem influência no processamento ou numa ação de movimento, tá? Então essa até a parte aqui, por isso que é a área de controles, é uma área de controle operacional. Ela controla as ações e os movimentos, ok? E essa área aqui seria a área, o lilás aqui é a área de funções de tela. Então aqui é a área para você navegar nas telas. Então você entra numa tela, aqui vai ter a função, né, apropriada, porque você entrou numa tela, depois você vem aqui do lado e digita alguma coisa nessa tela. Quando você for processar aqui embaixo, aquilo que você editou e selecionou na tela vai ter alguma influência, claro, na movimentação da máquina, tá? Mas basicamente é isso. Quando você for navegar nas telas, você aperta aqui, ó. Então não tem perigo nenhum de você apertar uma tecla dessa área aqui, a máquina sai andando, tá? Não tem perigo nenhum em termos de editar alguma coisa. Aqui seria edição. Então a coisa é bem dividida em todos os painéis CNC, a coisa é dividida assim, tá? Você tem a área de edição, a área de controle das ações e movimentos e a área de painel do funções de tela. Legal? Nós vamos detalhar tudo isso, essas áreas, coisa por coisa, né? Iniciando o processo de operação da máquina, claro, se a máquina estiver desligada, a primeira ação seria ligar a chave geral. Tá? A chave geral liga e desliga, ela tem mais ou menos esse formato. Na posição 1 é ligada, na posição 0 é desligada. O que acontece quando você liga a máquina? Você está energizando todo o sistema, está dando a partida nos arquivos e nos softwares do comando. Você está ligando o comando numérico da máquina, ele vai começar a processar e carregar todas as funções do CNC, todas as áreas estarão energizadas. Tá? A máquina ainda não está em condições de movimentação, mas todas as suas áreas já estão, os seus módulos, os seus arquivos já estão apostos, a máquina está pronta para iniciar um trabalho operacional. Tá? Chave geral. A chave geral posição 1 é ligada e desligada a alimentação de corrente para a máquina e o comando. A chave geral encontra-se no armário elétrico da máquina básica. Na posição 0 é desligada. Antes de realizar trabalhos de manutenção na máquina ou o armário elétrico, a chave geral deve estar desligada. Antes de desligar a chave geral, deve ser efetuado o processamento de desligamento do comando na função desligar. Por quê? O comando numérico é um computador, então você precisa desligar o comando, entrar na função desligar, para depois desligar a chave geral. Como um computador, no computador você não faz a função desligar para depois tirar da tomada, é o que acontece na máquina. Precisa desligar o comando para depois desligar a chave geral. Qual que seria, por que esse procedimento? Para não ter esse desligamento brusco, pode ocorrer a perda de alguns arquivos, alguma coisa assim, danificar o comando. Tá? Então, o ideal é sempre fazer dessa forma. Liga a chave geral na posição 1, desliga na posição 0. Por que está indicando que tem que desligar a máquina para fazer uma manutenção? Porque é muito perigoso você mexer com uma máquina, se você for fazer uma manutenção mecânica, existe o perigo de ela fazer algum movimento brusco e correr um acidente até de morte. E se for uma manutenção elétrica, a mesma coisa, mais ainda, porque você vai estar mexendo em componentes elétricos energizados. Tá? Então, primeira coisa, para mexer numa máquina tem que ser a pessoa habilitada, tanto na parte mecânica como na parte elétrica e eletrônica. Isso aí, a gente que não é
habilitado para isso, deve evitar até de pôr a mão em algum componente. Tá? Um armário elétrico aberto, evita de, mesmo com a chave geral ligada, evita de colocar o dedo, às vezes até passar o dedo para ver como que é o acabamento, alguma coisa assim, evita. Pôr a mão em fiozinho, coisa assim. Por quê? Mas está a chave geral desligada. Não confia nisso. Às vezes não. Tem áreas que mesmo com a chave geral desligada, ela vai energia, porque ela é a parte da frente da chave geral. A chave geral funciona como um interruptor, né? Então, tem uma área que até chegar até ela que vai estar energizada sempre. Você teria que desligar a chave geral do setor que energiza essa máquina para poder estar totalmente desenergizada essa máquina. Então, evita colocar a mão, é um acidente que pode ocorrer até morte, tá? Então é muito importante manter esse cuidado, tá? A chave geral normalmente ela fica no armário elétrico. Aqui está um exemplo no centro de usinagem, né? A chave geral está aqui, ó, tá? Então ela tem a posição liga e desliga, né? Sempre aqui é o armário elétrico da máquina. Aqui seria uma outra máquina, né? Um torno no caso. A chave geral está aqui, né? Sempre no armário, aqui é o armário elétrico, sempre no armário elétrico. Aqui um exemplo de uma chave geral, de um torno index, né? Aqui já uma variaçãozinha, aquela posição 1, está ligado, né? Tem chave que você precisa trazer ele para frente ou fazer algum movimento para destravar, para você poder girar. Você não gira, ele simplesmente chega aqui e gira ele livremente, justamente para evitar acidentes de você ligar ou desligar a chave e não perceber, tá? Então você precisa às vezes fazer uma açãozinha aqui, fazer uma pressão na chave ou puxar ela em sua direção para poder virar, tá? Então tem esses detalhezinhos aí nessa chave geral. Aqui é ela na posição, a mesma chave, né? E justamente tem aqui algumas indicações de tensão, corrente elétrica, de fabricação da máquina e tal, né? Junto da chave geral. Aqui a posição 0 é desligada, então é a posição de manutenção, máquina desligada, tá?